Oiê, vamos falar de Marília de Dirceu? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para você poder entender um pouco mais da obra, antes mesmo até de você ler, ou pode ser que você ainda vai ler a obra, ou você já está começando a ler, eu quero falar aqui de 5 coisas que você precisa saber antes mesmo até de você começar a ler a primeira lira de Marília de Dirceu. Esse vídeo não é necessariamente para poder falar para você como que você tem que ler ou que sequer você precisa ler necessariamente. Você precisa ver necessariamente esse vídeo antes de ler. Eu tô pensando aqui que você nunca teve nenhum contato, ou você já começou a ter um contato, você tem uma noção da história completa, mas você precisa de algumas coisas para você poder ter uma noção melhor. Então aqui é mais para você poder saber de coisas essenciais, sendo que você nunca soube da história, ou se não, você quer ter um norte de como que você precisa ler. Tem muita gente que facilita já ter uma noção do que esperar dos capítulos para quando ler o livro digerir mais fácil. Tem livro que você não precisa fazer isso. Eu acho que Marília de Dirceu não é um livro que você precisa ler exatamente tudo que está acontecendo, ou que você precisa de outros livros para poder te ajudar, mas assim, eu ainda acho que é interessante saber de algumas coisas para poder ler melhor Marília de Dirceu. O livro é um livro do arcadismo. Essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender. Não só é um conjunto do que a gente vai ter de vários cantos que a gente vai ter ao longo de que a gente vai ter das liras, então a gente vai ter que o arcadismo é importante a gente perceber, porque primeiro, sim, temos a questão do pastoralismo, que é essa figura de que o Dirceu, ele é um pastor e tem a Marília, que eles fazem essa brincadeira bucólica de ter esse galanteio de se falar ao longo de toda a parte sobre um lugar ameno, que é para poder falar dos sentimentos de uma forma mais tranquila, falar sobre aproveitar o dia, de também falar sobre todas essas coisas que são características específicas do arcadismo. Eu acho que isso é uma parte importante de saber, mas também é praticamente inevitável a gente saber que, sim, esse é um livro de uma coleção de poemas para Marília, mas que principalmente é um livro do arcadismo. Mas também de uma forma um pouco curiosa, pode ser que eu fique meio em choque com o que geralmente as pessoas fazem. Por quê? Eu sei que muitos professores falam que é um livro do arcadismo, mas não dá para negar que também esse livro tem traços do romantismo. Por quê? Porque a gente precisa entender que todos os escritores, não necessariamente por eles serem um expoente ou se não um dos maiores exemplos de um período literário, faz com que ele seja 100% um período literário. Inclusive, muitos dos escritores, eles às vezes escapam do que precisa ter no período literário para poder escrever uma obra. Então a gente vai ter que muitas coisas durante as liras de Marília de Dirceu são traços românticos. Então a gente tem sim que na primeira parte tem-se uma questão um pouco mais racional, tem-se uma questão mais de falar do pastoralismo, de convencer, de argumentação, de uma linguagem mais simples, só que você vai chegando na parte 2, na parte 3, tem um sentimentalismo muito profundo característico do romantismo. Também uma fatalidade, uma subjetividade que são traços do romantismo. Então eu acho que a Lira, sim, é com traços do arcadismo, mas não única e exclusivamente. Então, muitas obras e muitos escritores, eles pegam aspectos gerais de um período literário, porque todo mundo está escrevendo, e é também a grande temática do período, mas eu não acho que ele deixa de utilizar também características e funcionalidades do romantismo que seriam usadas mais para frente. É praticamente inevitável que a gente tenha que existam alguns traços da vida de Tomás Antônio Gonzaga que se refletem nas liras. Tudo bem, a gente tem a criação do pseudônimo, que é esse eu lírico que ele cria como Dirceu, mas tudo que vai acontecendo ao longo da vida dele faz com que seja predominantemente visível como ele escreve cada uma das liras. Então a gente vai ter que, por ele estar pensando que ele vai casar com a Marília, ele tá com uma escrita um pouco mais alegre, um pouco mais jocosa, falando que ela é bonita e não sei o quê. Quando ele tá preso, ele tem uma visão negativa do futuro, ele fica com saudade do passado, ele fica falando que ele tem saudade da Marília, enquanto vai ter na terceira parte que ele já tá exilado, ele vai falar de como ele tem justamente essas memórias positivas da Marília, que ele não pode mudar o que aconteceu, mas ele valoriza esse período que ele passou. Então é inevitável que saber a vida de Tomás Antônio Gonzaga ajuda muito a gente entender por que ele cai numa bad vibe muito grande, mas também de saber que isso influencia a estética e a composição também das liras. Então, se você já prestou atenção nesses três que eu falei, é inevitável que o quarto seja que, sim, a gente tem três grandes partes. Cada que a gente vai ter dessa coleção de liras, vai ter que a primeira parte, ela é uma situação um pouco mais arcade, falando com a Marília, dando essas cantadas, falando pra ela com essas cantigas,
mais no estilo do arcadismo, com um romance que ele é muito mais racional, enquanto a segunda parte ele está preso, que a gente vai ter uma situação muito mais decadente, muito mais triste do que a gente tinha em comparação com a primeira, enquanto da terceira é muito mais racional, é muito mais introspectiva do que de fato a gente vai ter com ele apenas falando que a Marília é bonita, linda e cheirosa. Então assim, eu acho a primeira parte muito chata, eu acho o Dirceu e o Tomás Antônio Gonzaga muito chatinho. Eu acho que a segunda parte e a terceira parte mostra realmente o brilhantismo estético dele, mas eu ainda acho ele meio chatinho na primeira parte. Então eu acho que muitas pessoas que talvez leiam só a primeira parte, das primeiras liras que estão só do arcadismo, fiquem meio tipo, nossa, mas esse cara fica falando muito que a Marília ela é muito bonita toda hora. Eu acho que se você chegar na parte 2, na parte 3, você vai ver que realmente a obra fica mais interessante. E por fim, apesar de ser uma coisa que eu acho que muitos alunos ficam muito incomodados, sim, a Marília muda de cor de cabelo, mas isso é uma referência estética que a gente vai ter da literatura. Primeira coisa, ela aparece com um cabelo amarelo, ou seja, ela é sendo elogiada de loira na primeira parte. Na parte 2 e na parte 3, ela já é elogiada com um cabelo natural que ela tem, que é o cabelo castanho. Então o que acontece? Quando a gente fala do arcadismo, a gente tem muito essa relação com uma escola literária muito mais apolínea, ou seja, em relação ao deus Apolo. Então, tudo que se remete com figuras de luz ou com figuras de sol é muito relacionado com uma figura de estética de beleza. Então, por chamar ela de loira, está se aprimorando que o aspecto dela de ser bela é porque está mais relacionado com o sol do que o aspecto principal, que é o cabelo natural dela. Tem que também se levar em conta que o livro todo leva essa coisa de pseudônimo, de apelido, de utilizar-se uma outra persona para poder falar da pessoa. Então, quando a gente tem a parte 2 e a parte 3, muda-se o cabelo, mas também o jeito que ele elogia ela. Você pode perceber que muitas partes que ele vai falar na primeira parte, fala como ela é bonita, como ela é cheirosa, como ela é maravilhosa e que ela é tudo de bom pra minha vida. Na segunda parte, ele tem saudade, que ele queria trocar tudo pra poder ter um momento com ela. Então é uma coisa de valorização do que ela tem, do que ficar só repetindo o que vê. Enquanto na terceira parte é um amor muito mais racional. Ele consegue ligar a emoção com razão e faz com que ele consiga entender por que ele ama ela. Não só de ficar falando que ela é bonita, linda e cheirosa, mas de entender por que ele gosta dela, por que agrada a ela. Então, ela muda sim de cor de cabelo, que é uma coisa que muitos alunos ficam pasmos e não conseguem entender por que está acontecendo, mas também é uma parte de estética, de como ele relaciona o amor. Então você pode relacionar essa imagem de o que é a beleza, o que é ser belo e o que é estar apaixonado com essa mudança de cabelo, além de outras coisas. Mas é que tem muito aluno que fica muito pasmo que ela muda de cor de cabelo. Não, ele não tá escrevendo para outra Marília. É a mesma Marília, só que ele muda de cor de cabelo, porque ele abandona essa estética arcade de ter a beleza como cabelo loiro para poder falar do cabelo natural dela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, 5 coisas que eu acho que é muito bom para você poder saber antes de você abrir o livro, ou que você já abriu para você poder prestar atenção, porque isso ajuda também você poder responder as questões melhores e também de você interpretar o livro de uma forma muito melhor. E aí você tá com dúvida em alguma coisa sobre Marília de Dirceu? Tem alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que não tá fazendo muito sentido? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E claro que se você quiser estudar mais sobre literatura, tem um curso de literatura também para você poder vir estudar comigo. O curso, com o cupom utilizado de FEB de fevereiro 2024, faz com que você pague R$40 pelo curso completo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder conferir, ou se não, você pode acessar esse código QR. E se você não gostou do curso, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso. E caso você queira estudar mais sobre Marília de Dirceu, tem esse vídeo que eu faço justamente um vídeo analisando a Marília, o livro da obra de Marília de Dirceu, das liras, falando de cada uma das liras, do que vai acontecendo em cada uma das liras. E, inclusive, eu faço uma análise também estética, falo da vida do Tomás Antônio Gonzaga e faço a leitura de alguns trechos para você poder entender melhor essa obra. Só que se eu só pegar mais você entender como que você poderia responder perguntas a respeito dessa obra, tem esse vídeo que eu faço respondendo ou também ou propondo perguntas que teria, também trazendo umas respostas que seriam possíveis para essas perguntas, porque essa obra é uma obra que caiu em vários vestibulares. Por exemplo, no ano agora de 2024, a gente tem que tá caindo na UFPR e inclusive na FUVEST. Então isso pode te ajudar a estudar também. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!